Lindo dia de sol, salve família. Vamos iniciando mais uma aula do curso Mediunidade na Nova Era. Essa aula ela acontece toda terça-feira, por volta das 20 horas, onde eu posto o vídeo aqui para vocês, né, no YouTube. Meu nome para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou sacerdote do Templo Pai Benedito, ali do bairro da Lapa, em São Paulo. E apesar de ser sacerdote de Umbanda, eu procuro compartilhar os conhecimentos que chegam até mim e aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, através do xamanismo, de uma linguagem mais universalista, não só voltada para a Umbanda, tá bom? Então esse curso hoje, em especial, a gente vai estar falando sobre o livro do Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos. Deixa eu colocar aqui a imagem dele. Aí, é esse livro que traz esses temas, né? Primeiro compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Segundo compromisso, seja impecável com a sua palavra. O terceiro compromisso, não tire conclusões. E o quarto compromisso, sempre dê o melhor de si. Então, não esqueça, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E temos também o nosso canal do Spotify, né, onde você encontra várias músicas maravilhosas, podcasts gravados com muito carinho, muito amor, né? Inclusive o áudio dessa aula vai para o podcast, caso você queira, né, escutar, colocar o seu fone de ouvido durante o seu dia, né, ou no trabalho, você queira escutar esse podcast, tá bom? Eu vou colocar uma imagem de fundo, não vai ficar minha carinha aqui do lado aparecendo, tá bom? E a gente vai se aprofundar. É realmente uma leitura desse livro, aprofundando nos tópicos principais que ele fala. Então, é um momento aí, talvez, de você relaxar, se deixar levar pelas imagens, escolher algumas imagens bonitas, para que a gente possa se aprofundar, né, nesse livro e entender a mensagem que ele traz, que fala muito dos dias atuais, né, principalmente através da filosofia tolteca, tá bom? Um bom áudio para vocês. Quando você estava na escola, sentava-se numa cadeira pequena e colocava sua atenção no que o professor estava ensinando. Quando você ia à igreja, colocava sua atenção naquilo que o padre ou o pastor dizia. E a mesma dinâmica com pais e mães, irmãos e irmãs, todos tentam capturar sua atenção. Aprendemos também a capturar as atenções de outros seres humanos e desenvolvemos certa necessidade de atenção, que pode se tornar extremamente competitiva. As crianças competem para ter a atenção dos pais, professores, dos amigos. Olhe para mim. Veja o que estou fazendo. Ei, estou aqui. A necessidade de atenção se torna muito forte e contínua pela vida adulta. O sonho exterior captura nossa atenção e nos ensina em acreditar. Começando com a linguagem que utilizamos. A linguagem é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. Cada letra, cada palavra, em cada linguagem é um acordo. Chamamos a isso de página de um livro. A palavra página é um acordo que entendemos. Uma vez que se compreenda o código, nossa atenção é capturada e a energia é transferida de uma pessoa para outra. Não foi sua escolha falar português. Você não escolheu sua religião e valores morais. Eles já existiam antes de você nascer. Nunca tivemos a oportunidade de escolher em quem acreditar ou não acreditar. Nunca escolhemos nem ao menos o menor desses acordos. Não escolhemos ao menos nosso próprio nome. Quando crianças, não tivemos oportunidade de escolher nossas crenças, mas concordamos com a informação que nos foi passada sobre o sonho do planeta por intermédio de outros seres humanos. A única maneira de armazenar informações é por acordo. O sonho exterior pode captar nossa atenção,
Mas se não concordamos, não armazenamos essa informação. Assim que concordamos, acreditamos, e isso é chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. Foi assim que aprendemos quando crianças. Crianças acreditam em tudo que os adultos dizem. Concordamos com eles e nossa fé é tão forte que o sistema de fé controla todo o nosso sonho de vida. Não escolhemos essas crenças e poderíamos nos ter rebelado contra elas, mas não tivemos força suficiente para realizar essa rebelião. O resultado é ceder às crenças com nosso consentimento. Chamo esse processo de a domesticação de seres humanos. É por intermédio dessa domesticação que aprendemos como viver e como sonhar. Na domesticação de seres humanos, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando o nosso sistema de crenças. Primeiro, a criança aprende o nome das pessoas e das coisas: mamãe, papai, leite, garrafa. Dia a dia, em casa, na escola, na igreja e na televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher e o que é um homem. Também aprendemos a julgar. Julgamos a nós mesmos, julgamos as outras pessoas, julgamos os vizinhos. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um gato, um cachorro e qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos nossos filhos, aos quais amamos tanto, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, com um sistema de castigos e recompensas. Dizem-nos: você é um bom menino, ou você é uma boa menina, quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça. Quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Nas oportunidades em que fomos contra as regras, nos puniram. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos uma recompensa. Fomos castigados muitas vezes por dia e recompensados muitas vezes por dia. Logo ficamos com receio de sofrer o castigo e também com receio de não ganharmos a recompensa. A recompensa é a atenção que conseguimos de nossos pais ou de outras pessoas como irmãos, professores e amigos. Logo desenvolvemos necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conseguir a recompensa. A recompensa provoca uma sensação boa e continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça para obter a recompensa. Com medo de ser punidos e medo de não ganhar recompensa, começamos a fingir ser o que não somos, apenas para agradar aos outros. Só para ser suficientemente bons para outras pessoas. Tentamos agradar a mamãe e papai. Tentamos agradar aos professores na escola. Tentamos agradar à igreja. E com isso começamos a representar. Fingimos ser o que não somos, porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos. Tornamo-nos cópias das crenças de mamãe, das crenças de papai, das crenças da sociedade e das crenças religiosas. Todas as nossas tendências normais são perdidas no processo da domesticação, e quando somos grandes o suficiente para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. Os adultos dizem: não faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos: não. Rebelamo-nos porque estamos defendendo a nossa liberdade e queremos ser nós mesmos, mas somos poucos, e os adultos são grandes e fortes. Depois de um certo tempo, ficamos com medo, porque sabemos que todas as vezes que fizermos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que, num ponto determinado de nossa vida, não precisamos mais que ninguém nos domestique. Não precisamos da mamãe ou do papai, da escola ou da igreja para nos domesticar. Somos tão bem treinados que passamos a ser nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado.
Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a nossa crença no sistema que nos forneceram, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras de acordo com nosso sistema de crenças. Recompensamos a nós mesmos quando somos bonzinhos ou boazinhas. O sistema de crenças é como o livro da lei que regula a nossa mente. Sem questionar, o que estiver escrito no livro da lei é nossa verdade. Baseamos todos os nossos julgamentos segundo o livro da lei, mesmo que esses julgamentos e opiniões venham contra a nossa própria natureza. Mesmo leis morais, como os 10 mandamentos, são programadas em nossas mentes ao processo de domesticação. Um a um, todos esses compromissos passam a constar no livro da lei, e esses compromissos regem nosso sonho. Existe algo em nossa mente que julga tudo e a todos, incluindo o tempo, o cão, o gato, tudo. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos e o que deixamos de pensar, mas tudo o que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania desse juiz. Todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai contra o livro da lei, o juiz nos diz que somos culpados, que precisamos ser punidos, que deveríamos nos envergonhar. Isso acontece muitas vezes por dia após dia, ao longo de todos os anos em que vivemos. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos, e essa parte chama-se a vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha. É a parte de nós que diz: coitado de mim, não sou bom o suficiente, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, não sou digno de amor. Pobre de mim. O grande juiz concorda e diz: sim, você não é bom o suficiente. E tudo isso é baseado num sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que, mesmo anos mais tarde, depois que fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que essas crenças ainda controlam nossas vidas. O primeiro compromisso: seja impecável com sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. É tão importante que apenas com esse primeiro compromisso você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. O primeiro compromisso é ser impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? A palavra é o poder que você tem de criar. Sua palavra é o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Mediante a palavra, você expressa seu poder criativo, e por meio da palavra que você manifesta tudo, independentemente de qual língua você fale. Sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, o que você sente, o que você realmente é, será manifestado mediante a palavra. A palavra é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se e comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar. Que outro animal no planeta pode falar? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É a ferramenta da magia. Porém, como uma espada de 2 gumes, sua palavra pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra, dependendo de como é usada.
A palavra pode libertar você ou pode escravizá-lo mais do que imagina. Toda a magia que você possui está baseada em sua palavra. Sua palavra é magia pura e o mau uso dela é magia negra. A palavra é tão poderosa que uma única pode mudar ou destruir a vida de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, um homem, na Alemanha, pelo uso da palavra, manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial usando apenas o poder da palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas com a palavra e como uma grande explosão em cadeia, aconteceram assassinatos e guerras pelo mundo inteiro. Pelo mundo afora, seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros. A palavra de Hitler, baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, será lembrada por muitos séculos. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. As sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta uma semente e a mente humana é tão fértil. O único problema é que, frequentemente, também é fértil para as sementes do medo. A mente do ser humano é fértil, mas apenas para as sementes para as quais é preparada. O que é importante é saber para que tipo de semente nossa mente é fértil, então prepará-la para receber as sementes do amor. Vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo e elas germinaram e conseguiram provocar destruição em massa. Percebendo o enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Um temor ou dúvida plantados em nossas mentes pode gerar um drama infinito de eventos, e a palavra é como um encantamento, e os seres humanos usam a palavra como feiticeiros, colocando impensadamente encantamentos uns nos outros. Cada ser humano é um mágico, e podemos colocar alguém sob encantamento com nossas palavras ou libertar alguém de um encantamento. Lançamos encantamentos a todo instante com nossas opiniões. Um exemplo. Vejo um amigo lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo, estou vendo no seu rosto aquela cor dos que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, isso irá desenvolver câncer em menos de um ano. Esse é o poder da palavra. Durante essa nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram suas opiniões sobre nós sem ao menos pensar. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo dessas opiniões, como não ser bom em natação, ou no esporte, ou em escrever. Alguém dá sua opinião e diz: veja, aquela menina é feia. A menina escuta, acredita que é feia e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja, enquanto mantiver esse compromisso consigo mesmo, irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito para melhor ou para pior. Outro exemplo, você pode acreditar que é estúpido, por ter acreditado nisso até onde vai sua lembrança. Esse compromisso pode ser capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Você pode dizer a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido ou não teria feito aquilo. A mente vai em centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias tendo a atenção atraída apenas por aquela crença, em sua própria estupidez. Então, um dia, alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, você não se sente nem age mais como estúpido. Um encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita em ser estúpido e alguém prende sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci, o acordo será reforçado e vai se tornar ainda mais forte.
Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade. Impecabilidade quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é uma coisa que você faz e que vai contra você mesmo. Tudo o que sente, em que acredita ou diz que vai contra você mesmo é um pecado. Você vai contra você mesmo quando se julga ou se culpa por algumas coisas. Estar sem pecado significa exatamente o oposto. Ser impecável não é ir contra a sua natureza. Quando você é impecável, assume responsabilidade por seus atos, mas não julga nem culpa a si mesmo. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado muda de alguma coisa moral ou religiosa para algo pertencente ao senso comum. O pecado começa com a rejeição de você mesmo. Autorrejeição é o maior de todos os pecados que você pode cometer. Em termos religiosos, a autorrejeição é um pecado mortal, que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o ouvir na rua e o chamar de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Na realidade, estou usando minha palavra contra mim mesmo, pois você vai me odiar por isso, e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu ficar zangado, e com minha palavra mandar todo o veneno emocional para você, estou usando minha palavra contra mim. Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor em minha interação com você. Então serei impecável com a palavra, porque aquela ação irá produzir uma reação análoga. Se eu amo você, então você irá me amar. Se eu insultá-lo, você irá me insultar. Se eu demonstrar gratidão por você, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta com você, você será egoísta comigo. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar o encantamento em mim. Ser impecável com a própria palavra é o emprego correto da sua energia. Significa usar sua energia na direção da verdade e do próprio e do amor por você. Se você fizer um compromisso com você mesmo de ser impecável com sua palavra, com apenas essa intenção, a verdade irá se manifestar por seu intermédio e limpar todo o veneno emocional que existe em seu interior. Mas firmar esse compromisso é difícil, porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como hábito de comunicação com os outros e, mais importante, conosco. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é usada de forma completamente errada no inferno. Usamos a palavra para amaldiçoar, culpar, encontrar remorso, destruir. Claro, podemos usar no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo, usamos a palavra para espalhar nosso veneno pessoal, para expressar raiva, ciúmes, inveja e ódio. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos, e a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança, criamos o caos no mundo. Usamos a palavra para criar ódio entre raças diferentes, entre pessoas diferentes, entre farrúlias, entre nações. Fazemos mau uso da palavra com muita frequência, e esse mau uso é nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. O mau uso da palavra é como empurramos uns aos outros para baixo e nos mantemos em estado de medo e dúvida. Como a palavra é a mágica que os seres humanos possuem e o mau uso da palavra é magia negra, estamos o tempo todo usando magia negra sem saber que nossa palavra produz magia. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha, a quem adorava e amava muito.
Uma noite ela voltou para casa depois de um dia de trabalho. Cansada, cheia de tensão emocional e com uma terrível dor de cabeça, ela queria paz e sossego, mas sua filha estava cantando e pulando alegremente. A filha estava inconsciente de como a mãe se sentia. Encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. A menina sentia-se maravilhosa, saltava e cantava cada vez mais alto, expressando sua alegria e seu amor. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe. E num determinado momento, a mãe perdeu o controle. Irritada, olhou para a menina e disse: "Cale a boca, você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta." A verdade é que, naquele momento, a tolerância da mãe para qualquer coisa era nula, mas a filha acreditou no que a mãe disse, e naquele instante fez um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, porque acreditava que a própria voz era feia e iria incomodar qualquer um que a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e, quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso. Ela acreditava dever suprimir suas emoções para ser aceita e amada. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, fazemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Quantas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos? Damos a eles esse tipo de opinião, e nossos filhos carregarão essa magia negra por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem magia negra conosco, mas não se dão conta. Por isso precisamos perdoá-las. Não sabe o que fizeram. Outro exemplo: você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um de seus melhores amigos diz: "O que aconteceu com você? Está horrível. Olhe só esse vestido que está usando, é ridículo." Pronto. Isso é o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez seu amigo não tenha dito isso para magoar você. E conseguiu, emitiu a opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você aceita a opinião, ela se torna um compromisso, você coloca todo o seu poder nessa opinião. Essa opinião se torna magia negra. Esses tipos de encantamento são difíceis de quebrar. A única coisa que pode quebrar esse encantamento é fazer novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. Por um lado, do fio da espada estão as mentiras, que criam magia negra, e do outro lado está a verdade, que possui o poder de quebrar o encantamento da magia negra. Apenas a verdade pode nos libertar. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, e a chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos como fofocar firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas. Eles chegavam até a emitir opiniões sobre pessoas que não conheciam. O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Mexericar torna-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. Tornou-se a forma de nos aproximar uns dos outros, porque nos faz sentir melhor ao ver que outros se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: "A miséria gosta de companhia." E as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são uma parte importante no drama do planeta. São a maneira de o sonho do planeta nos manter abaixados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus.
Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera e sem o seu conhecimento. Depois que esse código foi introduzido, seu computador não funciona direito, ou simplesmente não funciona porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria que lhe diz: "Ah, aquele professor é um sujeito pernóstico. Ele não faz ideia sobre o que está falando. E cuidado, hein? Já ouvi dizer que ele é tarado." Você imediatamente se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso, mas não está consciente das motivações dela para lhe dizer aquilo. Essa pessoa poderia estar irritada por não ter conseguido passar ou simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte do seu ser acredita na fofoca e você vai assistir à aula. Enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então você começa a falar com as outras pessoas na classe da mesma forma. Um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdade culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador. Um pequeno trecho de desinformação pode interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar outros. Imagine cada vez que os outros fofocam com você. Inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que se pense menos claramente. Depois imagine que num esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com um vírus contagioso e venenoso. Uma vez mais, esse vírus venenoso é o que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros ou hackers de computador, os que intencionalmente espalham o vírus. Recorde a época quando você ou algum seu conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Para buscar a vingança, você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Por anos a fio, recebemos fofocas e opiniões dos outros, mas também da forma como usamos a palavra conosco. Falamos conosco constantemente, a maior parte do tempo dizendo coisas como: "Puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho, estou perdendo os cabelos, sou estúpido, nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente e nunca serei perfeito." Está vendo como usamos nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você compreender o primeiro compromisso, ser impecável com sua palavra, você começa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, na forma como lida consigo mesmo, e depois na forma como lida com outras pessoas,
especialmente aquelas a quem ama mais. Considere quantas vezes você mexericou sobre a pessoa que ama para conquistar o apoio de outros para seu ponto de vista. Quantas vezes você capitulou a atenção dos outros e espalhou veneno sobre quem ama mais? A fim de tornar sua posição correta, sua opinião não é nada além do seu ponto de vista, não é necessariamente verdadeira. Sua opinião deriva de suas crenças, de seu próprio ego, de seu próprio sonho. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros, de forma que possamos imaginar certos em nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente e toda a nossa comunicação e nossos relacionamentos pessoais, incluindo nosso animal de estimação, cão ou gato. A impecabilidade do mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se sua mente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais se constitui um terreno fértil para as palavras que formam a magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo nível de amor de seu amor próprio. Quando você ama a si mesmo e como se sente consigo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com sua palavra. Nesse instante, estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer, depende de quão fértil sua mente é para as sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com minha palavra. Cuide dessa semente e, à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de sementes que brotam de sua mente. Ser impecável com a própria palavra, este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre. Se quiser ser livre, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia branca, começando com você mesmo. Diga a si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. É possível porque eu fiz isso. E não sou melhor do que você. Não, somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos compromissos, então você pode fazer a mesma coisa. Se posso ser impecável com minha palavra, por que você não pode? Apenas esse compromisso pode mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Com a impecabilidade da palavra, você pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você é imune a esse inferno. Você pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Seja impecável com a sua palavra. E assim terminamos o primeiro compromisso. Uma leitura intensa, né? Muitas informações, muitas coisas. Aí você se pergunta, né? Mas o que isso tem a ver com mediunidade, Papito? Meu Deus! Então, a gente fala muito, né? Para que a gente possa evoluir e crescer, né? Principalmente tendo uma mediunidade mais ativa, mais saudável, se assim eu posso dizer, da reforma íntima, né, da transformação interior
como uma maneira de você acender e manter a vibração mais alta e automaticamente mais conectada com a espiritualidade mais elevada, né? Então eu vi nesse texto, vi nesse livro, né, em todos esses 4 compromissos, fontes muito profundas de sabedoria para que a gente possa evoluir nesse caminho da reforma íntima e trazer, né, uma mediunidade mais saudável, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo, porque vai ficar muito grande esse aqui, né? Com o segundo compromisso, com o terceiro compromisso, com o quarto compromisso. E já descobri que tem um quinto compromisso, que é outro livro dele, tá? Que mais para frente eu vou buscar também e a gente vai trazer para vocês, tá? Desculpa alguns errinhos de gravação, né? Teve algumas partes que ficou só a voz e o fundo, se você está assistindo, né? Os fundos inspiradores que eu coloquei e o fundo branco e fundo preto, desculpa, a gente vou ajustando. Como eu falei, né? Eu não mando editar, tudo é gravado e vai direto como está. Né? Meu propósito não é ficar famoso no YouTube, né? Meu propósito é compartilhar conhecimento, tá? Peço perdão, gratidão, até o próximo vídeo. Arro.